A Companhia Baiana de Pesquisa Mineral, a CBPM, realiza hoje em Salvador o segundo Fórum CBPM Mineração e Sustentabilidade. Como o próprio nome diz, o objetivo é promover um espaço de diálogo, discussões, reflexão, troca de conhecimentos sobre as práticas sustentáveis no setor de mineração. O evento vai reunir autoridades, especialistas, empresários, representantes de mineradoras para discutir, portanto, pautas relacionadas à agenda sustentável. O presidente da CBPM, da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral, Henrique Carvalhal, está aqui conosco e é com ele que a gente conversa agora. Um prazer recebê-lo mais uma vez conosco, Henrique. Seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Ernesto. Bom dia a todos os ouvintes da Tarde FM. Quero mandar uma saudação especial para Levi Vasconcelos. Estava aqui ouvindo os comentários dele, nossa referência no jornalismo baiano. Então é um prazer nosso estar aqui podendo dialogar com você e com seus ouvintes. Prazer tudo nosso. E só para que fique claro para o nosso ouvinte, CBPM que está sob o guarda-chuva da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico. Exatamente, essa ideia. Não é isso? Exatamente. Como é que a CBPM está se posicionando hoje na Bahia diante dessa demanda crescente, cada vez mais, por energias renováveis? A gente compreende que nós temos um papel decisivo hoje em dia, né? A Bahia possui o terceiro estado em produção mineral no país, mas é o primeiro em diversidade mineral. Além de ser o primeiro estado com maior conhecimento geológico que nós temos, graças naturalmente ao trabalho que foi desenvolvido ao longo dos 52 anos. Amanhã faremos 52 anos de existência da CBPM, né? Foram homens e mulheres que se dedicaram ao longo desse tempo, né, estudando e produzindo, na verdade, conhecimento geológico que hoje pode ser transformado em riqueza efetiva para esse momento crucial. Eu, inclusive, Jefferson, compreendo que nós não podemos perder tempo, nós não podemos... Sabe aquele ditado popular, o cavalo está passando selado e você não pode deixar ele passar selado? Porque eu entendo que com o passar dos anos, talvez daqui a 60, 70 anos, a quantidade de minerais necessários para abastecer o mundo desses produtos, por exemplo, que nós estamos dialogando aqui, será muito menor. Em primeiro lugar, só você lembrar, Ernesto, que é um pouco mais velho que a gente, na época que surgiu o telefone celular, a gente chamava de tijolão, lembra? Um Motorola desse tamanho. Né? Ah, era PT 550, ele ainda lembra? Rapaz, vendo que é, né? PT 550. Pois é, observem, e só fazia ligar... Só a bateria é maior do que o celular de hoje. Pois é. Mais pesada, pelo menos. Pois é. E você só fazia telefone, né, e tal, né? Hoje em dia você tem uma imensa tecnologia... Só servia para isso. Só servia para isso. Hoje em dia... Pois é. Hoje em dia você tem uma tecnologia infinitivamente mais avançada, né? Você utiliza ele para muitas coisas, menos para telefonar praticamente. E a quantidade de lítio, grafita, né, cobre que está na bateria é tão pequeno que você praticamente, né, em comparação àquele PT, você não sente. Então há uma tendência natural de que a tecnologia avance, você vai reduzir, e também a tecnologia vai avançar na reciclagem, ou seja, no reaproveitamento desses minerais. Então o momento é agora. Se nós deixarmos o cavalo passar selado, nós vamos perder uma oportunidade de atrair grandes desenvolvimentos, porque associados a ele vem a tecnologia. Associado a esse processo de mineração, nós podemos também atrair a tecnologia, né? Hoje, por exemplo, a gente está dialogando sobre uma atividade mineral, que é a produção de minério de ferro, associado a um processo produtivo para gerar o HBI, que é o chamado aço verde. Ou seja, no futuro... E a pressão sobre a transição energética é tão grande que não basta o carro ser elétrico. O consumidor vai querer saber o seguinte: o aço que foi utilizado gerou carbono ou não gerou carbono? Né? Então, o HBI, por exemplo, é esse aço que será uma pressão, inclusive, mundial por ele nos próximos anos. Então, associado ao desenvolvimento mineral, nós estamos trazendo tecnologia. A empresa Humrun, que é uma empresa canadense, ela vai utilizar a nossa sílica de Belmonte para a implementação de uma indústria aqui na Bahia, em que será produzido vidro solar. Eu, inclusive, já tive a oportunidade de falar aqui para vocês sobre isso, que é um vidro que, sobre a placa solar, mais que dobrará a produção fotovoltaica. No futuro, você vai ter o vidro solar vai estar na janela, né? Sua janela de casa, ela já vai estar produzindo energia. Então, você vai associando esse desenvolvimento mineral e trazendo essas tecnologias. Por exemplo, lá em Maracás, nós produzimos vanádio, né? Nós temos a única mina de vanádio da América Latina. O subproduto do vanádio é titânio, né? Então,
estava ficando um depósito, né? Então, esse titânio, nós vamos agora transformar em dióxido de titânio para produzir pigmentos aqui na Bahia para a indústria automobilística sem geração de carbono. E o próprio vanádio, nós já estamos evoluindo nas pesquisas, buscando exatamente transformar as baterias que hoje são de lítio, lítio-sal, né? Pode pegar fogo, etc., que é o grande desafio, né, hoje nosso, é como é que a gente armazena vento. Lembra aquela discussão que a presidente Dilma falou? Foi. Né, e que foi tão mal utilizado, tão distorcido, que ela quis dizer que você precisa... Hoje o Brasil produz 34 mil megawatts por dia de energia entre fotovoltaica e eólica. E quando dá 6 da tarde, né, o controlador nacional do sistema tem que colocar uma espanha, né, para funcionar, de energia hidrelétrica, termoelétrica e nuclear, porque, naturalmente, você, quando dá 6 da tarde, não tem energia fotovoltaica nem eólica. Agora, Carvalhal, você desenha um cenário muito promissor, não é? Nessa área, o Bahia aí com um potencial ainda a ser explorado, essa virada de chave da matriz energética para energias renováveis. Agora, a mineração, historicamente, é uma atividade que provoca um impacto muito grande no meio ambiente, não é verdade? O que está sendo feito para mitigar esses impactos na exploração mineral da Bahia, para preservar, seja recursos hídricos, a biodiversidade, enfim, a gente está falando aqui de práticas sustentáveis. Esse próprio encontro previsto para hoje tem foco nessa direção, não? Bom, primeiro eu divido desta opinião sua de que a mineração, ela tradicionalmente traz devastação ao meio ambiente. Eu lhe garanto que, seja no setor primário, né, a mineração é a atividade que menos gera impacto ao meio ambiente. É só a gente pensar, o tamanho de uma mina, é só você olhar, inclusive, olha o tamanho de uma mina e olha o tamanho de uma fazenda que produz qualquer produto agrícola ou a pecuária, que você vai começar a perceber que nós estamos, do ponto de vista das dimensões, né, ou seja, a área que você vai utilizar para a produção mineral é infinitivamente menor do que isso. A atividade mineral gera menos produtos que possam ser colocados na atmosfera e gerar qualquer tipo de dano ao meio ambiente do que, por exemplo, a indústria, né? Então, eu não tenho... E fora inúmeros setores, inclusive terciários, que também geram impactos ambientais muito mais fortes do que a mineração. Porém, é óbvio que a nossa busca é cada vez mais garantir que não haja nenhum impacto. Porque sabe qual é o problema? Quando a gente fala em mineração, as pessoas pensam em Mariana e pensam em Brumadinho. Não por acaso. Eu sei, mas aquilo dali foram crimes que foram cometidos e que, infelizmente, no nosso país, os responsáveis, inclusive, não foram punidos a contento. Que eu acho que não bastava você cobrar, né, as multas, as indenizações. Pois é. Cadeia ninguém foi, né? Mas tinha que ter muita gente tinha que estar presa. Quantas pessoas deveriam estar presas nesse instante, pagando, sendo punidas pela negligência, pela irresponsabilidade que tiveram com aquela área? Só que isso não pode ser referência para você dialogar sobre mineração, porque se for por aí, a gente vai licitar aqui um conjunto de atividades humanas e que ocorrem negligências e que isso não significa que você deva tratar como se negativo todas as suas ações fossem. Esse é um desafio, acho que para a CBPM, acho que para as mineradoras, para o setor todo, né? Porque você falou corretamente, a Bahia é o terceiro produtor mineral, mas assim, quando a gente vai ver em termos de volumes, a produção nossa ainda é pequena, o que significa dizer, com tanta informação que a CBPM produziu, tem muito espaço para crescimento. É esse crescimento que gera expectativa positiva, né, no quanto ao desenvolvimento econômico, muita oportunidade se vai abrir, mas tem também a preocupação exatamente com o impacto ambiental. Por exemplo, a Brasil Iron lá em Piatã, uma área ambientalmente muito sensível, e você tem ali a agricultura com o seu impacto também causa e tal, mas vai ser mais controlável, pelo menos aos olhos leigos, né? Então, uma mina de ferro, mais a previsão de construir 120 quilômetros de ferrovia para conectar na Fiol. Como é que a gente convence a população que não conhece, porque para os baianos ainda é uma coisa muito nova nessa dimensão que está se apontando, né? Mas os ambientalistas, etc., como é que a comunidade pode se sentir segura de que a gente vai ter mais benefícios do que danos com esse crescimento da mineração aqui? Bom, primeiro que naquela região ali você tem uma situação que... Aliás, você disse que você conseguiu desatar o nó ali, que aquele ali estava uma confusão, um conflito muito grande. Como é que foi para desatar aquele nó e qual é a... Não, nós ainda estamos desatando, são muitos nós que precisam ser desatados.
inclusive na questão da própria visão sobre a mineração, que é o que a gente estava tratando aqui, né? Bom, primeiro que ali naquela área, o que ocorreu é que uma outra empresa que tinha o direito minerário, essa empresa se chamava Zeus. Essa empresa, porque assim, o direito minerário no Brasil é muito claro. O problema nosso é, muitas vezes, a ausência mesmo da punição, né, que a lei, inclusive, já estabelece, né? Bom, a Zeus, ela tinha o direito de retirar, né? A gente chama esse guia de utilização. Ela, no processo de pesquisa, ela ganhou um guia de utilização, que é o direito de você retirar uma parte do mineral a qual você está pesquisando, seja para você fazer pesquisa ou até para você buscar uma remuneração para, inclusive, financiar a pesquisa mineral que você está realizando. E me parece, e aí, inclusive, eu repito, me parece que é fruto do que a gente escuta, de que houveram abusos ao longo desse processo. Muito bem. Essa empresa fechou, a Brasil Iron comprou os direitos sobre aquela área e a Brasil Iron tem um projeto de desenvolvimento para aquela região fenomenal. Inclusive, nós tivemos a oportunidade de apresentar esse projeto para a sociedade, para a imprensa e principalmente para a sociedade, porque eu entendo, Ernesto, que o desenvolvimento ele precisa ser integral, vertical. Então, a Bahia tem que se preparar para um empreendimento dessa envergadura. Nós estamos falando de 5 bilhões de dólares de investimentos. Só nesse projeto? Só nesse projeto. Esse projeto, além da mina, prevê a estrada de ferro e prevê uma siderúrgica para produzir o HBI, que eu falava há pouco aqui, e que vai ser uma pressão mundial sobre ele. A siderúrgica lá mesmo na não. A estrada de ferro vai levar exatamente... A siderúrgica em Ilhéus. A siderúrgica seria a priori em Ilhéus, né? Vai depender da infraestrutura do nosso estado, né? Ou seja, a FIEL concluída, você teria em Ilhéus, mas a gente pode... Que no fundo os 120 quilômetros entronca na FCA também. A FCA funcionando, você poderia trazê-lo para Salvador, para Camaçari, para Simões Filho ou Ilhéus. Mas o fato é, no projeto você prevê uma siderúrgica para produzir HBI e o resíduo da água produzido no processo de siderurgia será feito hidrogênio verde, né? Será produzido hidrogênio verde. Então, e 5 bilhões não conta esta fábrica de hidrogênio verde, viu? Os 5 bilhões é só esse processo de siderurgia. Se você vê o projeto, a tecnologia não gera carbono nenhum. E você não gera poeira, não tem barragem. É importante, sabe assim, eu fico observando como você tem essa situação de Mariana e Brumadinho, como as pessoas criam fake news, como as pessoas inventam tem muita desinformação. Muita, mas eu acho que tem muita maldade esse também, setor sabe? Também, ele não é muito fechado. Muito, claro. Isso, mas esse é um outro debate. Esse é um outro debate, mas é verdade. Não é inevitável, a gente vê casos, por mais que você divirja da ideia de que é uma atividade que não provoca tanto impacto ambiental, mas muitas vezes é degradação da paisagem, poluição de rios, desmatamento. Não, eu não estou citando caso esse ou aquilo. Estou falando da mineração historicamente. Não vai dizer que não? Não, vou dizer que não. Vocês estão confundindo. Você está confundindo garimpo ilegal que está ocorrendo lá, por exemplo, na região. Minas Gerais com ferro, por exemplo. Pois é. Deixa eu dizer uma coisa para você. A legislação brasileira avançou muito. Nós avançamos profundamente nesse processo. Nós temos algo que é um instrumento poderoso, né, de controle ambiental, que é a nossa legislação. Você não sabe. O que eu acho que vocês podem apontar, e que isso pode ser questionado, é exatamente o que você tem de exceção do processo. E eu garanto a você que empreendimentos dessa natureza, por exemplo, Brasil Iron, que a gente está falando, nós não corremos esse tipo de risco, por exemplo, de ter um riacho contaminado, você não vai ter esse risco. É preciso Ninguém vai trabalhar mais com barragem de rejeito, né? Pois é, as coisas estão mudando, a tecnologia está avançando, nós estamos crescendo no setor e buscando exatamente a tecnologia. Por exemplo, essa questão que vocês apontam aí de rio e tal, acabei de dizer, o que está na imagem das pessoas, quando você vai da degradação, é as imagens que você tem dos garimpos ilegais que você tem nas regiões da Amazônia e que tem que ser combatido. Por exemplo, a CBPM, não adianta você botar a Polícia Federal para reprimir garimpo de pessoas que são humildes e que estão ali, sabe, com uma bateia, tentando encontrar, né, uma pedra preciosa, tentando encontrar uma pepita de ouro, etc., para sobreviver para suas famílias, porque tem muitas famílias que vivem disso, inclusive na Bahia. Então, o que nós estamos buscando fazer, inclusive, mesmo não sendo função da CBPM,
Não é nossa função. É a gente buscar um acordo de cooperação técnica com essas pessoas, organizá-las em cooperativas, qualificá-las para que elas façam garimpagem legal, respeitando o meio ambiente, respeitando as comunidades, e que dessa forma eles possam sustentar suas famílias sem degradar o meio ambiente. Vou botar o dedo numa ferida, eu tenho certeza que você vai concordar, porque eu concordo contigo que a tecnologia avança absurdamente. Aliás, tive um papo com empresários finlandeses, a missão finlandesa esteve aqui, fiquei impressionado com, pelo menos com o que eles dizem de como se faz mineração na Finlândia, né, que é apontado como top de linha, né? A legislação melhorou um bocado também, mas quem fiscaliza isso, que é a Agência Nacional de Mineração, tem um número de fiscais, o efetivo da ANM é ridículo. Se fosse cuidar somente da Bahia já seria insuficiente. E quanto mais a gente pensamos na dimensão do país. É muito pouco, né? Como é que vai fazer para dar conta? Mas é que tá a questão. Até para destravar os processos. É isso, né, que eu ia dizer. A ANM atrapalha mais o desenvolvimento da mineração do que essa questão da fiscalização, por exemplo, que você está pontuando. Porque as questões ambientais, você tem vários órgãos, IBAMA, sim, INEMA. Quem licencia, etc. Pois é, e quem fiscaliza, você tem o Ministério Público, ou seja, nós estamos falando de um Estado, gente. Pelo amor de Deus, a gente também tem que parar para analisar quando a gente está tratando, principalmente uma coisa, sabe, aquelas rincões lá na floresta, onde você não tem a capacidade do Estado com o seu braço chega lá. Mas nós estamos falando de Piatã, sabe? É um município na Chapada, nós estamos, sabe? Ou vamos falar... exemplo do Rutilo lá de Novo Horizonte. O Rutilo de Novo Horizonte com a parte vai embora e a gente não vê, não cobra imposto. Pois é. O quê? O Rutilo lá Mas não é conosco isso. Não é da Não, eu sei que não é. Estou falando a fragilidade da gente ter controle sobre o setor. Aí, com relação à ANM, por exemplo, o que você está falando é uma pura verdade. Inclusive, nós da CBPM temos muita dificuldade, por exemplo, em avançar, porque quando o processo do direito minerário, né, ele é feito por várias etapas, né? Então você tem várias etapas de pesquisa, você tem várias etapas de desenvolvimento. E a partir daí, você precisa que a ANM vá devolvendo esses processos. Então a ausência desses fiscais atrapalha muito, né, a capacidade nossa de gerar riqueza. Você vê se ficou claro. É o excesso de regulamentação que acaba... Não, muito pelo contrário. Eu não sou contra... Deixa eu dizer uma coisa para você. Por que a gente está fazendo esse fórum hoje? Tá? Em primeiro lugar, Jefferson e Ernesto, eu fico achando interessante, assim, eu vejo ambientalistas, como vocês falaram, dizer assim, contra a mineração. Tem um que está nas minhas redes sociais, tem 3 brincos numa orelha, 2 na outra e um piercing também no nariz. Aí eu fico olhando assim e eu penso, meu Deus, como é que a gente pode dialogar com alguém que ainda publica isso com um telefone celular, né? Ou seja, ele tira uma foto, ele faz vídeo, etc. Então, como é que você pode ser contra a mineração? Vamos para botar os pés no chão, gente, pelo amor de Deus. Porque o que eu quero lhe dizer... Tem mineração aqui em tudo. Tudo. Inclusive na parte da madeira que você está vendo aí, a tinta aqui, teve mineração. A madeira pode ter sido de reflorestamento, utilizou fosfato, utilizou potássio, utilizou calcário, que foi retirado do solo. Gente, pelo amor de Deus, eu não posso acreditar que alguém no século XXI vai dizer que eu sou contra a mineração. Ou alguém chegar e me propor assim, Cabral, para a pesquisa. Eu digo, gente, quem quer parar a pesquisa quer parar a ciência. Não é contra a mineração. Quer parar o desenvolvimento da sociedade, para o desenvolvimento humano. As práticas que degradam isso. E aí nós também, aí nós concordamos com isso. É isso que as pessoas podem compreender. Eu estou aqui defendendo a mineração, não estou defendendo exatamente as práticas. Por que a CBPM está fazendo um fórum hoje? Porque nós queremos construir política de mineração com sustentabilidade. Por que a gente está construindo esse fórum? Para a gente dialogar com a sociedade, dialogar com os especialistas e construir, porque não é só... Tem que ampliar o diálogo, né? Tem que ampliar muito o diálogo. Claro, não adianta, Ernesto, uma outra coisa que também a gente precisa tratar, não adianta a gente tirar do solo na riqueza de um homem que anda de pés descalços por cima dela. O cara está andando, às vezes, em cima de bilhões, de trilhões de dólares. Mas ele está de pés descalço, ele não tem saneamento básico na casa dele, ele não tem escola para os seus filhos não estão vacinados, nem tendo acompanhamento de saúde adequada. Não adianta a gente tirar essa riqueza do solo se você não calçar esse homem, se você não der a ele o saneamento, se você não der a ele condições de vida digna, se você não trouxer essa riqueza que se retira do solo para ser partilhada por essa comunidade que está no seu entorno. E isso também para nós é sustentabilidade, isso também para nós, porque o principal foco do meio ambiente é o ser humano. É aquilo que eu estava apontando a você. Para preservar
o meio ambiente numa comunidade garimpeira, que o garimpeiro está usando mercúrio, eu só consigo impedir que isso ocorra e vou defender aquele meio ambiente se eu qualificar aquele homem, mostrar outras práticas que ele pode realizar sem fazer aquilo, sem destruir a natureza. Não adianta ficar só no discurso contrário, sem que a gente enfrente esse debate e consiga modificar esse rumo. Eu sei que você falou que a história do Brasil Iron é página virada de quem estava lá, mas quem estava lá, por exemplo, fez prisão ilegal de uma equipe de reportagem do Repórter Brasil, editado pelo Leonardo Sakamoto. Prisão ilegal, cárcere privado, até a equipe conseguir sair de lá. Quer dizer, é esse tipo de diálogo que a gente precisa... Já que a gente vai crescer tanto, que vai ter tanto projeto de mineração, é importante que esse diálogo e que haja até o próprio entendimento sobre o papel da imprensa nesse diálogo com alguém, como instituição, que pode até ajudar muito. Fundamental. Deixa eu dar um exemplo. Parte da ajuda é o nosso trabalho de olhar, de fiscalizar, de denunciar, é parte do trabalho da imprensa. Você tem dúvida que eu tenho um lado político? Não, né? Você sabe que eu tenho um lado político. Você duvida, né? Baseado no que você está apontando, eu poderia pensar assim, olha, não foi só a imprensa sofreu, o candidato opositor a Semineto, a Jerônimo, desceu de helicóptero. Aí eu não vou aqui afirmar se o helicóptero foi financiado ou não posso falar o que eu não tenho como provar, mas desceu de helicóptero na mina da Brasil Iron. E a Brasil Iron organizou, né, manifestações no município de Piatã a favor do candidato a Semineto e a favor do candidato Jair Bolsonaro. Então, se eu fosse pensar a priori, como os normalmente tradicionais políticos falam, nos apoiam de lá, então eles que fiquem por lá. Eles que se quebrem lá. No meu entendimento, Ernesto, eu tenho um projeto de 5 bilhões de dólares, um projeto que é ambientalmente, né, justificável e sustentável, ele é socialmente fundamental para aquela região. Então, o que é que eu faço? Eu abro mão dele? Então, tem erros? Vamos consertar esses erros. Tem qualquer tipo de dificuldade, vamos ajustá-lo. É assim que nós entendemos na CBPM, é por isso que a CBPM entrou num processo de negociação com a Brasil Iron, montou um projeto em que a CBPM assume esse projeto, para exatamente que nada de errado possa ocorrer e que a Bahia não tenha a condição de assistir 5 bilhões de dólares indo para o ralo. Agora, nós estamos falando de um investimento que é fundamental para nós. E outra, 5 bilhões de dólares aí, mas o que você vai gerar de desenvolvimento e de novos investimentos em função disso é gigantesco. Eu já ia me reunir, só para você ter ideia, me perdoe, eu ia fazer uma viagem agora para Londres, possivelmente essa viagem vai ocorrer em fevereiro. Eu vou me reunir com 3 CEOs de grandes empresas automobilísticas, onde essas empresas multinacionais tem interesse exatamente em já iniciar a compra do HBI, ou seja, desse minério de ferro que será produzido aqui na Bahia. Então nós estamos com a possibilidade, inclusive, deles virem instalar unidades de produção desses automóveis aqui na Bahia. Então o que nós estamos brigando, o que nós estamos querendo é o desenvolvimento. E aí, eu concordo com vocês, estamos juntos na luta contra qualquer tipo de ação, seja de mineradora, seja de indústria, seja de fazendeiro, seja de comerciante, qualquer atividade contra econômica. Desinformação. E principalmente contra a desinformação. Quando você diz eu estou sendo acusado de matar quilombola. Quando você diz que ainda tem muitos nós a serem desatados, entre esses nós está também esse desafio. Você reconhece que parte das atividades de exploração mineral na Bahia ainda estão desalinhadas com esses princípios de desenvolvimento sustentável, de práticas de ESG, enfim. Entre esses nós? É óbvio que você tem muitos desafios a enfrentar. Tem uma empresa que também não tem nada a ver com a CBPM, chamada RH Magnesita, fica no município de Brumado, tá certo? Ela lá produz magnesita, como o nome está dizendo, né? E ela produz magnesita gerando muito carbono na atmosfera. No contrato que eles tinham com a comunidade europeia, eles já iriam praticamente perder esses contratos, ou seja, a mina ia parar. Pergunta para o povo de Brumado se eles querem que a RH Magnesita feche, mas aí o que é que nós fizemos? Fizemos uma parceria no governo do estado, né, onde a gente busca, nós somos um governo só, comandado pelo governador Jerônimo, pegamos a Bahia Gás está levando o duto de gás natural e vai resolver o problema da RH Magnesita. Quando a gente fala de problemas ambientais, nós estamos falando de um problema ambiental aí e que foi solucionado, né? Mas não é fácil. Agora pergunta para o povo de Maracai se ele quer que feche a Largo Vanádio lá em Maracai. Pergunta para o povo de Jacobina se ele quer que feche a mina lá da Iamana. Pergunta para o povo de Itajibá e região se quer que feche a nossa mina de níquel. Inclusive, é isso que eu quero dizer. Claro que temos desafios. A mina de Itajibá ia fechar.
Já vou anunciar isso aqui para vocês. Ela ia fechar. Por que ia fechar? A maior mina de níquel a céu aberto do mundo ia fechar? E níquel sulfetado, sim, que é o nosso níquel não pode ser comparado com a Indonésia. Eu venho, inclusive, nesse momento com esse desafio. A gente precisa mostrar que o nosso níquel tem um valor agregado do que o da Indonésia, que é o que acaba, né, estabelecendo o valor desse commodity no mercado internacional. Mas o que eu queria ali pontuar é o seguinte, a mina ia acabar por quê? Aí você fala, por quê? Porque o grupo econômico que atua é um grupo financiado, a empresa se chama Atlantic Níquel, mas ela é financiada por um grupo, um fundo chamado Apian. Esse fundo é um fundo inglês, eles não lidam com risco, tá certo? Então, o níquel de superfície termina em mais 3 ou 4 anos, tá? E naturalmente você, nesse período, você vai ter uma diminuição dessa produção. Então, nós temos a pesquisa da CBPM, nós apontamos, nós temos um grande depósito underground, né? Ou seja, um grande depósito subterrâneo desse níquel. Só que a gente convenceu a empresa e nós, em março, o governador deverá estar anunciando, essa mina tem agora mais vida útil de mais 30 anos, graças ao desenvolvimento dessa pesquisa. Então, é um outro desafio, não apenas do ponto de vista das questões ambientais, que nós temos que ter o desafio, mas nós temos que ter o desafio também de viabilizar economicamente uma atividade que é fundamental para o desenvolvimento do estado da Bahia, que todos nós precisamos compreender ela e defender ela, tirando a desinformação, estabelecendo, portanto, a necessidade de diálogo com as comunidades para que a gente possa, dessa forma, desenvolver, respeitando o meio ambiente, respeitando as comunidades e dividindo essa riqueza. Henrique Carvalhal, depois que assumiu o comando aí da CBPM, se tornou um especialista em mineração, né? Mais ou menos. Muito bom, muito bom. E muito obrigado pela sua disponibilidade. Não, eu que agradeço. Nosso tempo estourou já. Eu que agradeço a vocês pela atenção. Acho que é o que a Enéas falou. O assunto merece. Nós temos que... Claro, eu estou à disposição para voltar quando você quiser. Esse. Nós temos que cuidar, tomar muito cuidado, sabe? Ou seja, eu fico observando vídeos que circulam, Salvador vai acabar com a água, sabe? Me lembra muito os bolsonaristas que, né, diziam que quem tomasse vacina ia virar jacaré, etc. Nós precisamos tomar cuidado com isso, sabe? Nós precisamos ter racionalidade no trato das coisas. É preciso ter cuidado, inclusive, com a índole, sabe, das pessoas. Você imagina os vídeos que surgem me acusando de matar quilombola, sabe? Nós aqui estamos exatamente buscando ao contrário, sabe? Nós queremos levar desenvolvimento, nós queremos levar riqueza respeitando as identidades e as culturas, e quem nos conhece sabe do nosso papel, do nosso compromisso. O governador Jerônimo Rodrigues é declaradamente indígena. E não pode ser diferente, né, Carvalhal? A gente está vivendo um momento em que essa necessidade de se adotar práticas sustentáveis, um desenvolvimento sustentável, ninguém está abrindo mão da importância de você crescer economicamente, socialmente, enfim, de termos uma sociedade cada vez mais próspera, mas que de fato seja com base em práticas sustentáveis, e penso eu, a CBPM está antenada nesse sentido. Esse é o nosso papel. É a ordem do dia, não tenha dúvida. O nosso enfrentamento é esse. E por isso que hoje convido vocês, vão lá, sabe, é tão importante ir conhecer, ouvir. Vá lá ver, nós estamos exatamente trazendo especialistas do país inteiro, buscando exatamente com isso, construir essa ideia. Como é que você realiza, trocar experiências, tudo isso é fundamental. Agora, eu quero deixar bem claro aqui para você e para seus ouvintes. Nós não fazemos atividade mineral no estado da Bahia, comandada pela CBPM, é a nossa, que não respeite o ambiente, que não tem... Só para você ter ideia, nós já tomamos 4 áreas de empreendimentos que não respeitavam aquilo que nós estabelecíamos como norma. Nós assinamos contratos agora e prevemos a criação de fundos de educação, ou seja, para de forma imediata aquelas pessoas terem, de fato, mudanças na sua vida a partir do que está sendo produzido, do que está sendo desenvolvido. Então, esse é o nosso compromisso e nós assumimos ele cotidianamente. Henrique Carvalhal, presidente da CBPM, Companhia Baiana de Pesquisa Mineral, mais uma vez, muito obrigado, bom dia e até uma próxima. Obrigado. 8h03 na Tarde FM.